A ideia da Engelink nasceu dessa minha experiência, assim, porque eu trabalhava muito com grandes incorporadoras, construtoras, grandes empreiteiras. E o que acontece? Eu conhecia a dor do outro lado. Então, o que era um caminho que eu sempre fazia? Cara, tá lá em cima, construção civil, pô, veio o movimento de queda, aí a gente fugia pro mercado de condomínio. Que é um mercado Estável, né? que costuma ser flat, né? Dificilmente, porque o condomínio ele não faz obra para vender, né? Ele faz obra porque precisa. O cara pega ali 2, 3, 4 grandes serviços, aí ele não consegue atender mais. Tem que entender qual é o teu ciclo de venda, o ritmo certo para você não parar o teu funil. Então a gente trabalha bastante essa parte educacional com os fornecedores, que é muito importante. É gostoso quando você pega ali um problema, cara, você pega ali desde o início, coloca em prática ali alguma coisa e vê ali a coisa resolver, mexer no ponteiro ali do negócio. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e eu tô aqui com meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldes. Tudo bom? Tudo na paz, graças a Deus. E hoje a gente está aqui com o CEO e fundador de uma PropTech que está crescendo muito, a Engelink, Ricardo Maciel. Grande Ricardo. Opa, tudo que bom, estar aqui, cara. Obrigado, Kuma. Muito bom. Obrigado aí pelo convite aí, pela oportunidade. Honra aí, nossa, cara. Bater esse papo ótimo aí, que é sempre um prazer. A honra nossa mesmo, né? E conta pra gente, Ricardo, o que é a Engelink? Melhor do que eu, acho que é você falar o que é que vocês fazem. Então, acho que para contextualizar de uma forma bem resumida, a gente ajuda prédios a encontrar e contratar os seus melhores fornecedores de serviços. Tá. Então, como é que a gente funciona, tá? Via de regra, quem desse prédio usa a Engelink? Normalmente, ou é um síndico, quando se trata de um condomínio residencial, ou um gestor predial ali, pode ser também um comprador. Quando a gente fala de prédio, não necessariamente é só condomínio é quem mais usa, mas a gente pode falar, por exemplo, de uma escola, de um shopping, uma clínica, um prédio corporativo. Tá. Então, assim, é sempre o usuário é aquele que está responsável pela estrutura do prédio e que precisa contratar fornecedores para manter esse prédio funcionando, saudável, patrimônio ali valorizado. E sempre B2B, então. Foco sempre B2B. Foco no B2B. A gente acaba atendendo também, de tabela, o B2C, mas foco maior é o B2B, é a nossa expertise. O que acontece? Esse comprador ou esse síndico, ele, via de regra, ele tem um perfil de ser leigo, né? Ele não domina esse processo de contratação de serviços complexos, como instalações elétricas, instalações hidráulicas, uma reforma mais complexa ali no condomínio, uma impermeabilização, uma grande reforma de fachada. Isso normalmente é um campo ali que ele não domina e, apesar dele não dominar, volta e meia ele precisa fazer esse tipo de contratação quando ele está na função de síndico. Então, o que a gente faz? Ele vem até a plataforma da Engelink, solicita aquilo que ele está precisando, a gente mastiga bem o processo dele ali de cotar algum serviço. Ele tem à disposição dele um time de engenharia que dá suporte a ele remoto para auxiliar ele nesse processo de cotar. E a gente depois traz para eles ali os fornecedores que têm condição de atender ele da melhor maneira para aquele determinado serviço. Então, ele faz isso tudo da plataforma sem pagar nada por isso. Em troca disso, a gente pode conectar ali o serviço que ele está cotando tal com os nossos fornecedores. Basicamente, você ajuda o síndico, porque muitas vezes o síndico nem sabe o que ele tem que fazer de verdade. Então, você ajuda o cara a entender o que precisa de fato para resolver aquilo, atentando para coisas que muito provavelmente ele estão ocultas da visão dele. Sim. A gente mitiga bastante risco para ele. A gente tira risco para ele, dele cotar errado. E acho que o principal às vezes não é nem pegadinha, é ele consultar errado. Então, assim, você vai fazer uma consulta por uma fachada, não é qualquer fornecedor de fachada que vai poder te atender. Se você vai fazer uma pintura, normalmente vai ser um perfil de empresa que vai atender. Se você tem que fazer uma pastilha ou um outro tipo de revestimento, não necessariamente qualquer empresa pode te atender. Então, é nesse ponto que a gente ajuda bastante ele, porque cada obra é uma história, cada serviço é um serviço, é uma contratação diferente. Então, a gente está ali justamente para poder
tirar essa assimetria de informação ali desse síndico e trazer para ele uma cotação bem feita, que no fim das contas vai tirar risco dele ali de ter uma obra atrasada, uma obra mal contratada. Legal. Basicamente, foi assim que a Engelink começou. Legal. Né? E qual foi a inspiração, Ricardo, para você ter criado a Engelink? Essa já é uma historinha que eu tenho que voltar um pouquinho lá do início. Assim. Eu comecei a trabalhar na construção civil com 17 anos. Assim que eu terminei a escola, já comecei a trabalhar em obra. Essa cutis aí deve ter o quê? Uns 7 anos. Então, eu não tenho problema de falar a minha idade. Eu tenho 37, então tem 20 anos. Aí o que acontece? Eu fiquei na construção civil ali uns 15 anos, mais ou menos. A maior parte desse tempo eu tive empresa de engenharia, de impermeabilização, principalmente, de fazer recuperação de estruturas e impermeabilização. Então, ao longo desse período, acho que a maior parte desses 15 anos eu trabalhei muito na área comercial. Gosto de vender, gosto de me relacionar ali, de ter esse trato aí com as pessoas. E era uma dor grande. Você tá na frente da pessoa certa, na hora certa, que ele precisa contratar, era um desafio. Tô falando de 15 anos atrás, assim, era outros tempos ali ainda a nível de tecnologia, hoje já evoluiu bastante. Então a ideia da Engelink nasceu dessa minha experiência, assim, porque eu trabalhava muito com grandes incorporadoras, construtoras, grandes empreiteiras. E o que acontece? Eu conhecia a dor do outro lado. Por quê? Impermeabilização, cara, o serviço que eu fazia é um serviço que costuma dar muito problema. E dá dor de cabeça, assim, infiltração em condomínio, o pessoal sabe disso. Sim. Então era muito comum, quando você tinha uma grande incorporadora como essa, que ela encontrava um fornecedor sério de impermeabilização, depois ela te levava para todas as obras ali. Então eu fiquei muito próximo de compradores e tal. Então eu conhecia a dor do outro lado, como era difícil conseguir contratar bons fornecedores. Então tinha a dor de um lado e tinha a dor do outro, de ter esse desafio comercial ali, de fazer o match. Então a ideia nasceu assim. A Engelink começou como uma plataforma para a construção civil, para ligar construtoras a fornecedores de construtoras. A gente nasceu assim em 2018. Nos primeiros meses, a gente já viu que tinha um nicho ali de mercado que tinha uma dor muito maior do que a das construtoras, que era o de condomínios. Sim. Aí a gente acabou que no terceiro ou quarto mês ali da Engelink, a gente o condomínio ali já começou a virar o nosso principal cliente. Legal. Por conta disso, a gente acabou descobrindo isso no caminho. A primeira grande pivotada ali da Engelink foi isso. A gente começou para a construção civil. Quando eu fiz o business plan, não, cara, eu vou trazer todas as construtoras que eu conheço, vou falar com todo mundo, vou botar todo mundo para usar. No terceiro mês eu já vi, cara, agora eu tenho que buscar síndico, que eu não conheço ninguém. Aí começou o desafio ali. E qualquer síndico pode hoje, por exemplo, o cara entrou na plataforma, no site da plataforma, ele consegue já solicitar um serviço, entra na tua esteira e vai. Como é que é? Qualquer síndico, ele entra lá em engelink.com.br, começa a fazer, não paga nada por isso. O que normalmente vai acontecer? Ele vai ser orientado pela própria plataforma ali a criar a cotação. Aí toda a cotação nossa passa por uma curadoria. Então, o nosso time de engenharia olha ali todas. Se a gente entende que o escopo ali carece de algumas informações para poder facilitar esse match com as empresas certas, aí é que o time de engenharia entra no circuito, faz um contato com esse síndico e ajuda ele ali a melhorar, a enriquecer o escopo da cotação que ele está fazendo para poder ter a contratação mais assertiva, para poder fazer bem feito. Nem todas têm esse contato, mas uma boa parte delas sim. Mas todas passam por curadoria, 100%. Bacana. Tá, e aí explorando um pouco até, você falou, poxa, talvez em 4 meses o cara achou rápido o caminho, né? O mercado que ele precisava explorar. Mas aí você falou, não conhecia síndico, quem que é esse cara? Como é que foi esse discovery aí do síndico? Então, como é que foi? Na verdade, assim, lembrar um pouquinho como é que estava ali em 2018, o Rio de Janeiro ali, ele estava passando por um momento ali na construção civil, pós-Olimpíada ali, o mercado imobiliário estava muito desaquecido ali, ainda estava vindo de uma crise, as obras públicas também estavam muito paradas, o Estado estava ali com uma dificuldade financeira enorme e tal. Então a construção civil do Rio estava muito parada, estagnada. E eu, quando era empresa de engenharia, eu tinha um movimento que eu fazia o seguinte, cara, quando a construção civil está lá em cima, o mercado imobiliário está bombando,
você faz obra pra caramba no mercado imobiliário ali. Ele te propicia ali, pô, ter ganhos legais e tal. Só que do mesmo jeito que ele te dá, depois ele te tira. Porque ele é um mercado que ele é muito ligado, né, ali à economia, enfim, à situação macro. Então, o que era um caminho que eu sempre fazia? Cara, tá lá em cima, construção civil, pô, veio o movimento de queda, aí a gente fugia pro mercado de condomínio. Que é um mercado estável, né? que costuma ser flat, né? Dificilmente, porque o condomínio ele não faz obra para vender, né? Ele faz obra porque precisa. Sim. Então, não é uma demanda tão volátil, né? Aí, o que aconteceu? Quando a gente começa com a Engelink, tava nessa fase, eu apresentava a solução para todas as construtoras aí, cara, pô, ótima solução, assim que eu tiver uma obra eu vou usar. Cara, eu falei isso com uns 10, 15, 20 primeiros, eu falei, cara, fiz uma baita solução aqui, uma plataforma, captei dinheiro, desenvolvi um MVP, botei no ar. Cara, quem é que vai usar? Aí eu me lembrei desse movimento que a gente fazia. Falei, cara, será que isso faz sentido pro síndico, né? Aí ia ter um evento no Rio. Eu falei, cara, o primeiro evento que for ter para condomínio, eu vou participar e vou ver. Se fizer sentido. Aí teve um evento chamado Feira do Síndico. No Rio, 2018. Aí eu falei, cara, vamos criar um perfil para condomínio específico na plataforma, uma coisa bem simples ali, MVP. Vamos lá apresentar para síndico, vamos ver o que acontece. Cara, aí nessa feira, a gente conseguiu ali tranquilamente ali uns 250 contatos de síndico. Muito bom. Aí falou, não, beleza. Agora a gente tem os contatos, agora como é que esses caras vão usar? Cara, no começo, ia eu e meu sócio, pegar na mão, 1 ou 2 dias na semana a gente ligava para todo mundo. Pô, a gente pode ir e tal. Aí a missão era ir lá no condomínio e sair com pelo menos uma cotação de lá. No começo foi MVP raiz mesmo. Né? Sim. Aí, cara, a gente rodava, isso começou no Rio, né? Rodava o Rio de Janeiro inteiro. Tomava bolo de síndico. O cara falava que ia te receber, chegava na hora, esquecia, não te recebia. Mas a maioria deles sempre recebia e tal. Claro. E aí, assim, a gente validou. Assim, a gente botou a plataforma para rodar. A gente validou que existia essa dor. Assim, é difícil para o síndico ter esse processo de cotação bem feito. E a gente também validou do outro lado que o fornecedor está disposto ali a pagar para ter um canal comercial para poder chegar nesse síndico. Que para ele é um desafio enorme. Assim, chegar no síndico é difícil. O síndico, normalmente, ele não é um cara tão aberto assim para qualquer fornecedor. Ele é um cara que, via de regra, ele gosta de ser acessado, né? Ele é só quando ele precisa. Então, é um mercado que, para as empresas de serviços para condomínio, assim, o custo de aquisição de cliente costuma ser alto. Então, é uma dor grande dele também. Então, esse MVP raiz aí serviu para a gente validar isso. Sim. Aí o desafio depois foi criar canais escaláveis. Né? Aí isso veio depois. Assim, foi mais ali para o final do ano de 18 que a gente validou ali um primeiro canal com escala. Aí já foi assim, se aprofundando bastante ali em processos, em marketing digital. Em 2019 a gente depois trouxe um C-Level para isso, que é o Rafa. Um cara fora da curva. Assim, o Rafa foi por alguns anos ali principal cara de marketing da Direcional Engenharia. Tá. Que legal. Sei lá, acho que durante, não sei exatamente, assim, mas que durante uns 3 anos ali, todo lead que comprou alguma unidade da Direcional, que veio do digital, veio de alguma campanha lá que o time do Rafa fazia. Legal. Então ele já tinha essa experiência, querendo ou não, ali num mercado parecido. Ele, na época, era sócio de uma agência, tava louco para ir para o mundo de startup, assim como eu acabei indo. Aí topou no desafio. Falei assim, não, Ricardo, vambora. Eu falei, Rafa, por enquanto eu não tenho condição de te pagar nem 1/5 do que você vale. Mas, cara, um cara como você fora da curva ali, pra gente faz sentido, inclusive para você ser sócio e tal. Então ele hoje é o nosso C-Level lá de marketing. Então ele ajudou a gente a desenvolver os canais de marketing digital e tal. Legal. Que é a principal atração, né? Fonte de atração, porque você tem que pegar esse síndico no momento da dor. É fácil, assim, o pessoal que é de mercado de condomínio, o síndico ele não precisa contratar serviço toda hora.
A gente tem isso mapeado ali, ele cota algum tipo de serviço de 3 a 4 vezes por ano. Então, não é pura e simplesmente você chegar num síndico. Você tem que chegar nesse síndico no momento que ele está precisando contratar. Então, é um desafio adicional ali. Aí, cara, muita inteligência em cima disso que a gente fez aí ao longo dos anos. E, sei lá, hoje já foram mais de aproximadamente 30 mil cotações aí que já foram serviços especializados. E, Ricardo, assim, você também teve uma aproximação com as administradoras e como é que você vê o papel delas em relação a esse processo de cotação e compra? Então, tivemos sim. Tá. Acho que é inevitável, né? Se a gente pensa em mercado de condomínio, você tem alguma nova solução ali, você tem que, de alguma maneira, ali, conversar, dialogar com as administradoras. Aí a gente, como tudo, né? Em startup, você tem que, cara, ir aprendendo e validando, né? Superado ali os primeiros meses ali, esse mercado que a gente quer olhar, né? Aí, vamos começar agora a conversar com as administradoras. O que a gente percebeu, né? Primeiro, a gente descobriu que cada região tem um processo um pouco diferente. As administradoras aqui de São Paulo, muitas delas ajudam o síndico nesse processo de cotar serviços, cotar materiais, tal. Coisa que, por exemplo, no Rio e na maior parte do país não existe. O síndico tem que se virar ali para buscar esse fornecedor e tal. Então, quando a gente se aproxima ali das administradoras, a gente vê o seguinte, a dor da administradora ela está muito mais ligada da contratação para frente. Por quê? Se esse fornecedor é mal contratado, depois ela não vai conseguir pagar ele se ele tiver um KNAI que não tem a ver com o serviço que ele está prestando, se ele não tem a documentação em dia e tal. Então, normalmente a dor da administradora ela está ligada mais a processos, enquanto que a dor do síndico está mais ligada a resolver o problema dele ali de, cara, eu preciso contratar, fechar meu serviço aqui. Então, ele foca nisso. A administradora não, ela já tem que ter uma visão um pouquinho mais ampla. E isso a gente foi aprendendo com testes, validações ali que a gente foi fazendo com algumas administradoras. Outra coisa que a gente viu é que nem toda administradora consegue engajar a sua base. Assim, é um desafio assim, que a gente vê, vocês devem saber, não é porque ela tem ali 50, 100, 200 condomínios que ela consegue ter esse poder de engajar ele para qualquer tipo de solução. Então, a gente rapidamente viu, assim, via de regra, todo mundo queria, mas o desafio era o como, né? Como fazer. E então, algumas administradoras performou melhor quando ele conseguia ter um processo ali de engajar a base bem feito. Quando ela pura e simplesmente ali, não, agora tem essa solução, mas não se aproxima ali do síndico, não, que a gente sabe que é um esforço que é grande, então não funcionou bem. Aí a gente viu, cara, a gente tem que dar um passinho para trás aqui em administradora, tem que ser um produto um pouco diferente. A gente tem que bater ali na dor dela, que é resolver ali as dores de processos e tal, porque aí ela se engaja e engaja a base dela ali, porque aí ela está resolvendo tanto o problema dela quanto o problema do síndico. Aí, enfim, foi um aprendizado nosso também. Então, ali na época que a gente viu isso ali, de 2019, tinha um ano só que a gente tinha começado a andar, como toda startup. A gente tinha ali escassez de recursos, né? Você tem ali que, cara, você ainda está lutando ali pela sobrevivência, ali passando pelo Vale da Morte. Assim, cara, já está funcionando aqui diretamente com o síndico, vamos deixar ali a administradora para a gente olhar isso um pouquinho mais adiante e vamos focar aqui no síndico agora. E aí assim foi. Mas a gente vê que com certeza é uma dor que existe no mercado como um todo, e tenho certeza que as administradoras ali precisam muito de uma solução ali para resolver esse processo de cotações e compras ali dos condomínios dela, porque ela acaba sofrendo as consequências do problema. E você tem um valor agregado ali, porque você tem um time para assessorar, né, tanto o síndico e mesmo a administradora que até
tenha um serviço para ajudar, ela não tem especialistas como vocês têm, né? Para conseguir filtrar, né? O que você comentou agora há pouco, né? Porque acaba que a própria administradora ela vira esse parceiro do síndico na resolução do problema por fazer. Mas aí talvez até entre num risco, né? De opinar em algo que ela não domine, né? E aí depois, cara, então uma assessoria mais técnica, né? Isso é até um detalhe que é importante, assim. O síndico não paga para usar, o suporte é gratuito e ele também não é obrigado a contratar. Então a gente é pura e simplesmente um filtro. Eu não posso me responsabilizar pelos serviços dos fornecedores. O que a gente faz suporta ele ao máximo de informações ali e dá base ali para ele fazer uma boa contratação, se ele achar que faz sentido. Então, mas a gente também não pode entrar nesse mérito assim de contrata esse cara porque ele vai resolver o teu problema e eu ser responsabilizado por aquilo. Então a gente é só um aproximador mesmo. Você não faz a transação dentro da plataforma. Não faço dentro. Entendi. E você falou que você levantou um capital no começo para iniciar a Engelink. Como é que foi isso? Eu ainda tocava minha vida lá na empresa de engenharia. Tive a ideia ali da startup e tal, mas não sabia nem por onde começar. Assim, cara, como é que eu vou começar isso? Aí, peguei um livro, li sobre o assunto ali, comecei a dar uma pesquisada. Hoje a gente vê aí aceleradoras, ecossistemas, hubs. Cara, ali para 2016, foi quando tive a ideia ali, cara, dificilmente você tinha coisas desse tipo. Que você tinha eram algumas incubadoras, que já existiam ali. Normalmente elas eram ligadas a universidades e tal. E aí, o que eu fiz? Eu falei, deixa eu pesquisar aqui o que tem de incubadora aqui no Rio, né? Que a gente começou no Rio. E acabei na incubadora da PUC, no Instituto Gênesis. Foi ótimo pra gente. Era uma referência. Me surpreendeu, o Gênesis já existia desde 1997. Caramba! Cara, os caras deviam cortar mato aqui no início, né? Pensar em inovação em 1997. Muito, né? Várias empresas saíram dali, enfim, que explodiram ali. Mas aí eu vi, procurei saber lá como é que a gente podia começar ali e tal. E aí passamos um processo seletivo lá, eles selecionaram lá o nosso projeto da Engelink, nem tinha nome na época ainda. O que eu fiz? Falei, cara, vou desenhar o projeto aqui dentro da incubadora, se fizer sentido, se eu conseguir levantar capital para tirar o projeto do papel, aí eu viro a chave, cara, vem mergulho de vez nesse mundo ali. Aí assim foi, aí, no começo ali, quem investiu foram eu, fui um dos investidores, 2 ex-clientes meus, que são founders também, que é o Tarso e o Pedro Prati, que estão na operação hoje em dia, no início não estavam, eles eram da construtora Odebrecht, na época que eu atendi o Odebrecht, e teve mais um investidor anjo, e aí a gente levantou ali os primeiros 300 mil, vamos rodar um MVP. Aí eu mergulhei lá, aí depois disso a gente ainda passou por outras rodadas, hoje a gente tem 2 fundos institucionais ali, fazem parte da Engelink. Um é a Crux Capital, que até hoje a gente está dentro de um espaço físico lá que pertence à Crux. Hoje a gente está com metade do andar é nosso, metade do andar é deles ali. O cara da Crux ali que mais olha para os ativos deles ali de empresas de tecnologia é o Vitor Taveira, é um grande mentor ali para mim. Inclusive mentor Endeavor, professor na FGV. Cara fora da curva, legal. Muito bom, e ele tem a característica de ser um investidor muito próximo, muito presente. Legal. Não tem uma semana ali que ele não dedique pelo menos ali umas 4, 5 horas ali pra gente. Então... Joga junto mesmo. Joga junto. Isso é bom, isso é legal. Sim, isso legal. Faz toda a diferença. Então ele entrou primeiro ali ainda em 2018, tá? Não foi logo no início, mas foi no primeiro ano. E em 2020 entrou o grupo Nexus, que tem como principal ali investidor o Jander Martins, também é bem presente, não consegue ser tão presente quanto o Vitor, que a maior parte do tempo ele está até lá no mesmo espaço físico, mas participa bastante. O Jander tem vários cases aí de empresas com saídas importantes ali. Ele foi o founder de um RP da parte tributária chamado MasterSAF, que foi muito bom, um bom case dele ali de saída. E mais recentemente ele teve um outro case legal, que foi uma saída importante na Zidog. Ele era um dos principais investidores da Zidog quando ela fez o deal com a Pets. Sim.
E, pô, ele é um cara muito fera. A vida inteira dele, ele foi muito ligado ali a varejo, a indústria. E a vinda dele para a Angelink foi justamente para aproximar a gente dessa gama de clientes que ele teve ali a vida inteira ali na indústria, no varejo. E a gente está começando a fazer isso agora. Então, tá, assim, bem legal. A gente sempre fez, assim, passa todos os meses lá milhares de obras, de serviços, que está sendo ali, no fundo, contratado uma mão de obra que tem a reboque também material, né? E a gente só sempre olhou, fez o match bem feito ali só no serviço. Por que não também começar a olhar para o produto, né, para o material? Então a gente está fazendo isso agora e o Jander é um grande apoio nisso, né, que a expertise dele está ali. Legal. Ricardo, eu sei que é um tema um pouco polêmico, mas acho que está muito próximo do dia a dia, né, dessas compras e cotações, que é a questão de corrupção em condomínio, né? E na área de compras, né, de material de serviço e tal, você já teve problemas, assim, que você, né, nessas experiências e tal? Esse que é um pouco polêmico, mas, cara, você tá no mercado... Eu normalmente sou um problema para quem quer fazer coisa errada, via de regra, ele não usa, né? Tá. Como o processo é impessoal e ele não tem controle sobre que empresa vai participar da cotação, vai fazer contato com ele pode até escolher determinadas empresas, mas ele não escolhe todas. Tá. Então, é justamente para poder dar transparência ao processo. Legal. Então, via de regra, a gente assusta. A gente sabe que tem muito síndico que não usa por conta disso. E ok, melhor não usar. E só que, assim, também tem um outro ponto que é engraçado, assim, nessas minhas andanças aí de conversar sobre o assunto com muito síndico ali, eu gosto sempre de trocar, sempre que tem oportunidade ali, converso com muito síndico profissional. Você tem um outro lado também que esses caras passam, que é o seguinte, Ricardo, via de regra, né, eu comecei até pouco tempo com o Pedro Cantizano, que é um síndico muito fera, que eu conheci da minha época de obra. Eu fiz obra em um condomínio que ele administrava lá no Rio de Janeiro. E, pô, foi de longe ali o síndico mais sério, cara muito bom ali, bom de trato e tal, muito sério. Quando eu criei a Angelink, falei, cara, tem que mostrar pra ele e tal. Aí é engraçado que é o seguinte, cara, via de regra, todo condomínio tem ali sempre uma oposição, né? Seja qual for o síndico, você vai estar sempre dividido ali, salvo os condomínios muito pequenos ali, que pode não acontecer, mas via de regra você sempre tem alguma quizumba ali, né? E o que acontece? Você fica o tempo inteiro buscando bons fornecedores, né? Que é isso que você precisa. Quando você consegue encontrar um cara, pô, o que você quer, assim, cara, não, ele que faz bem feito, pô, vamos agora levar esse cara para sempre, ele sempre que a gente precisar. Aí tem sempre alguém da oposição que acha que você tá levando dinheiro porque você tá priorizando ali o bom fornecedor. Então é uma situação delicada, porque você sempre tem que consultar o mercado para entender se o preço que está sendo cobrado está dentro do razoável. Não necessariamente é o preço mais baixo que faz sentido, eu sempre falo isso. Não mesmo. No primeiro momento, né? Depois a obra pode ficar muito mais cara, ou o serviço ficar muito mais caro porque foi mal contratado. Então, é delicado. Quem quer fazer bem feito passa por esse tipo de problema, e o cara que também quer ser corrupto também acaba trazendo para a mesa aí essa discussão. Mas é legal saber essa visão, né? Porque essa transparência que traz ao processo mitiga, inclusive, riscos, né? De que realmente aconteça, né? Sim, claro. E fica muito mais claro até para prestar contas, né? Porque quem não deve não teme, né? Então, uma ferramenta como essa, cara, super legal, bacana. E hoje você está atendendo, você tem falado bastante do Rio, que foi onde começou. Sim. Mas está atendendo o Brasil todo? Como é que está a operação? Então, vamos lá. Ainda em 19, a gente começamos a trazer para São Paulo, né? Isso sempre de forma remota, né? Nossa estrutura, nossa base ainda continua sendo Rio. Mas foi 19 que a gente começou a trazer a solução para São Paulo. Foi até quando eu conheci o Okun. A gente pode até contar aqui um pouquinho como é que foi. Mas 19 a gente veio para São Paulo. Aí 20, quando o Nexus entrou na Angelink ali nessa rodada, a gente começou não, agora vamos começar a levar para outras regiões. Aí veio pandemia, né?
Aí, tipo, deu aquela assustada, cara, vamos esperar um pouquinho mais, vamos ver como é que vai ser e tal. O que vai acontecer, né? Quem é que vai fazer obra com tudo fechado, com serviço com tudo fechado, né? Foram 2-3 meses ali que todo mundo ficou se perguntando perguntando, e agora? Como é que vai ser, né? Mas aí adiou um pouquinho, mas ainda no final de 20 a gente já começou a ir para testar ali mais algumas praças. 21 a gente foi para... Aí já estava Rio e São Paulo, aí foi para Distrito Federal, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba. Enfim, foram mais 5 estados, sempre nas regiões metropolitanas. Sim, tá? que concentra o maior número de condomínios. Tem mais densidade demográfica, aí fica mais verticalizada, né? Aí tem mais prédio, que é o nosso cliente. E hoje já são 12 regiões metropolitanas. Legal. As principais ali, as mais densas. A ideia é, em algum momento, estar em todas as principais regiões metropolitanas do Brasil. Hoje está mais concentrado ali, Sul, Sudeste e Nordeste. Centro-Oeste ali é Distrito Federal e Goiânia ali, mas onde a gente está mais forte é Sul, Sudeste e Nordeste. Legal. Tá. Você comentou sobre a dificuldade, né, no começo, chegar no síndico, tudo. Mas e aí, em termos de equipe, a questão técnica, como startup, né, achar técnicos bem difícil, como é que você se virou nisso, Ricardo? Não vou dizer que é sorte, né? Porque quem corre atrás não tem sorte, né? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? Mais eu trabalho, mais sorte você tem, né? O que acontece? A gente tem um parceiro muito importante desde o início da G-Link, ele quase no começo, assim que a gente saiu da incubadora lá, ele já virou um parceiro nosso, que é a Finks Tecnologia. A Finks, ela tem um modelo bem interessante, que ela é um CTO as a Service. Olha, interessante. Isso desde lá de 2017 para 2018 ali, eu conheci a Finks em agosto de 2017. E aí qual que era a proposta deles? Eu já estava tendo a dor, né? Eu estava lá na incubadora, paguei lá para uns 2 desenvolvedores freela, não, vamos fazer meu MVP, cara, é só fazer isso aqui. Entreguei lá 3 telas de PowerPoint para eles. Cara, claro que não saiu nada daquilo ali, né? Tipo, gastei ali uma grana à toa e tempo, que era o principal, né? E aí eu já tinha dor, eu falei assim, cara, eu preciso botar um MVP para rodar, tava ali com uma dificuldade. Aí eu conheci eles nasceram dentro da UF, uma universidade lá do Rio, por conta de um aplicativo que eles desenvolveram de realidade aumentada. Olha, que legal. Eles acabaram dentro da Globo, na época fizeram um aplicativo lá pro Big Brother e tal, aí acabaram dentro da Globo, dentro de uma célula lá de inovação. Num dado momento, eles falaram assim, cara, a gente tá aqui fazendo um monte de produto fora da curva aqui pros caras, a gente tem que começar a fazer os nossos. Aí eles saíram da Globo e ficaram ali tentando buscar caminhos para eles poderem desenvolver produtos com essa pegada de startup. E por isso era raro na época, sei lá, a gente tá falando de 2016. Então quando eu conheci eles, a proposta era, Ricardo, a gente monta o seu time de tecnologia, enquanto a gente forma o teu CTO, que vai ser um dos caras da própria equipe que você vai ter, ao longo ali de mais ou menos uns 2 anos. A gente faz essa gestão para você, como CTO as a Service. Quando esse cara estiver preparado, a gente corta o cordão umbilical ali e você segue com o teu time. E assim foi. Que legal. Acabou sendo um pouquinho mais de 2 anos ali, que a gente ainda levou um tempinho para desmamar ali, mas funcionou super bem. Legal. A gente acabou conseguindo ter uma tecnologia que entregou a um preço que a gente podia pagar, que eu acho que é o grande desafio de startups, né? Trocou em equity ou não? Eles pegaram uma participação em equity, era o modelinho deles, ainda é, né? Hoje eu acho que eles já têm participação em umas 15 startups. Bacana. A gente foi ali, tipo, a 4ª ou a 5ª ali que eles entraram. Funcionou. É difícil, também tem lá as peculiaridades do modelo, porque é difícil escalar, tal, mas, caras, foram super importantes ali na nossa história. Hoje tá mais ali, muito mais como alguém do board ali, um advisor e tal, já não tá mais na operação no dia a dia. Mas o Vilmar, nosso CTO, foi formado pela Finks. E eles têm essa pegada de assim, ele pega o cara lá na universidade, no comecinho ainda, ele forma esse cara, ele entra na cultura mesmo deles. Pô, o Vilmar é um cara fora da curva, eles descobriram o Vilmar lá em Tocantins. Olha que legal. Nosso CTO. E, cara, pra gente foi super legal e a gente sabe o quanto que é difícil aí esse cara técnico, né? Esse profissional de tecnologia que tá cada vez mais disputado, né? E a startup que tem ali, via de regra, um orçamento mais reduzido, tem que estar brigando com as grandes empresas, né? Por esses profissionais. E agora,
depois da pandemia, você ainda está brigando com empresas de fora do Brasil, né? Sim, verdade, Sim, verdade. Imagino que seja uma dor aí para vocês também, para todo mundo. Agora até no momento, né, ainda está um pouquinho mais tranquilo. Mais tranquilo, relativamente tranquilo. Né? Mas, enfim. Agora, Ricardo, claro que o mercado condominial, né, é gigante, né, a oportunidade que você está ofertando, mas em termos de produto, para o mercado condominial, além desse processo aí, né, de você dar um match com a necessidade do síndico, né, do condomínio com o fornecedor, o que mais você pode compartilhar com a gente aqui que vocês estão enxergando como desenvolvimento do negócio da Engelink? Isso, algumas coisas no você no possa nosso aqui, roadmap. Né, compartilhar com a gente. Aqui com a gente não tem segredos, não. Aqui a gente... Então, o primeiro grande ponto está na parte de produtos, né, de materiais, que eu estou ali intermediando a obra. Faz sentido os produtos. Bem em breve a gente já está começando a rodar isso. Aí a gente tem também uma outra, assim, o que acabou acontecendo com o tempo, né? Nesse desafio que a gente teve que o Baldini perguntou ali no início do nosso papo. Pô, Ricardo, como é que você conseguiu chegar em síndicos? Como é que você chega em tantos fornecedores ali? Quando a gente nasceu e descobriu que ia ter que entrar nesse mercado, né? A gente teve que desenvolver canais e processos para chegar tanto no síndico quanto nas pequenas e médias empresas de serviços ali, que é o nosso foco ali, né? O nosso principal cliente ali também. A gente teve que se desenvolver bastante em como atrair esses 2 clientes, né? Que a gente sempre diz que a gente tem 2 clientes. E, pô, quando a gente começou, cara, como é que a gente vai atrair a atenção do síndico, né? Tá todo mundo querendo a atenção dele. Administradora, grandes portais aí de notícias, de conteúdo. Gente pequenininha ali com orçamento pequeno. Assim, cara, se a gente for pelo caminho do marketing ali de inbound para atrair esse cara, gerar conteúdo, vai ficar meio ruim pra gente. Cara, vamos tentar buscar caminhos. Então a gente foi na contramão disso. Assim, cara, vamos fazer processos de outbound, tudo que tiver mais avançado ali em relação à tecnologia, ferramentas, a processos com relação a isso, para a gente poder oferecer esse nosso produto para o síndico e para os fornecedores formativo. E isso foi o que trouxe a gente até aqui. Foram uns 3 anos ali desenvolvendo esses processos e trouxe ali milhares de condomínios, milhares de empresas de engenharia. Assim, eu tenho hoje esse síndico, ele usa a Engelink, eu tenho relacionamento com ele. Por que não também oferecer outras boas soluções para esse síndico, né? Então, tanto para o síndico quanto para o fornecedor. Então, hoje a gente tem uma célula lá na Engelink, onde a gente busca outras soluções que façam sentido para poder resolver alguma dor desse nosso cliente e conecta essas soluções com esses nossos clientes, que não necessariamente tem a ver com manutenção predial, com serviço de engenharia. Isso a gente faz sempre lá pela plataforma, é lá que é feito o match. Traz um exemplo, vamos lá. Cara, fintechs, de tanto para o condomínio, fintechs para os fornecedores. Legal. Que é uma novidade agora, que a gente começou a ver, ainda não era muito comum. Um recente agora que entrou lá, fazendo esse match. A gente descobriu uma empresa que no Rio, ela recupera ali algumas cobranças indevidas da concessionária de luz, que num dado momento ali teve uma cobrança indevida para condomínios residenciais e ela consegue resgatar, às vezes, até 1 ano de conta de luz que o condomínio fica sem pagar. E só faz isso no sucesso, então não tem custo. Um produto super legal, com uma baita escala. A gente aproxima algumas indústrias. Então o primeiro passo, nosso primeiro MVP de material foi assim. Então a gente consegue levar um distribuidor grande lá do Rio que vende material de impermeabilizante para empresas de impermeabilização que atendem condomínios. Então a gente gera venda para eles de material. Esse normalmente é o assinante da Engelink fornecedor ali que compra. Pois já tivemos cases de armário inteligente para condomínio, software para condomínio, software de gestão, né? Eu conheço um bom aí, viu? Conhece? A gente pode conversar. Super lógica. Cara, tem vários exemplos. A gente está conversando, está com uma conversa legal agora, que é uma vertical que a gente está olhando com muito carinho, que é uma solução de energia renovável
gerar economia ali para condomínio, mas um produto que tem bastante escala. A gente sabe que condomínio nem sempre é um bom case para a energia solar, né? Conta do tamanho do telhado, nem sempre ele tem um bom espaço para telhado e tal. Então, é uma solução para fazer a geração centralizada para uma fazenda que leva para os condomínios. A gente está vendo aí algumas soluções começam pipocando, eles estão conseguindo fazer legal, bem. A gente está buscando alguém que faça o match ali com a gente para poder oferecer isso. E é isso, o tempo inteiro a gente está olhando ali, cara, tem uma solução que vai agregar para o nosso cliente e a gente consegue ajudar a fazer o match, então a gente busca e inclusive investe nisso para poder aproximar. Que afinal de contas ele colocou aqui mais cedo, ele falou, olha, normalmente o síndico faz 4 cotações durante o ano. O risco é ele fazer uma contigo e talvez na próxima nem se lembrar. Não lembrar, e às vezes... E aí você tem que... E não necessariamente eu pego ele no início do mandato. Inclusive. Ainda tem isso. Inclusive, é verdade. E eu acho que não é o meu desafio. Eu acho que esse é o grande desafio do mercado como um todo. Esse mercado que precisa vender algum produto ou serviço para um síndico, você tem esse desafio de você chegar nele, já custa caro, ainda tem que chegar nele na hora certa. Né? Então, acaba que como o nosso produto não tem barreira, assim, eu estou resolvendo uma dor do síndico e não cobro nada por isso. Então, acaba que a gente tem uma entrada grande lá de síndicos, que é contínua, e o que a gente faz é também, cara, eu posso ajudar ainda mais esse síndico com outras soluções, então eu faço esse outro match também dessa forma. Isso é uma coisa que começou para valer ali segundo semestre do ano passado, e legal. A gente vem cada vez mais desenvolvendo. E eu queria explorar o outro lado, né? Você tem o dilema do ovo e da galinha aí para resolver, né? A gente falou bastante do síndico. E o fornecedor, né? Porque você foi captando cidade a cidade, foi abrindo cidade a cidade. Por quê? Eu imagino que seja super relevante para o fornecedor estar ali para que ele possa aparecer, possa participar. Né? Claro. Então, para ele, o custo de aquisição do cliente para ele, estando contigo, é reduzido. Exato. Né? Como é que você trabalha isso junto aos fornecedores? Vamos falar do outro lado da história agora. Como é que é o modelo para ele? O modelo para ele. Esse modelo veio evoluindo com o tempo, né? A gente faz bastante benchmark aí com outras soluções. Hoje, basicamente, ele tem uma licença mensal com a gente para poder estar ali. E poder ver as solicitações que estão acontecendo e ele poder estar lá dentro da lista de empresas que o síndico pode escolher. Então, ele pode ser escolhido e pode ativamente escolher aquelas que ele quer participar. Então, ele paga uma licença mensal, que dá esse direito dele de estar ali, e ele faz uma compra pré-paga de um pacote, que dá direito a ele a ir comprando as participações. Então, assim, você vai participar de uma reforma num condomínio no Morumbi. Essa aqui custa R$70 para eu poder participar ali, ter acesso a esse condomínio, a concorrência. Aí, ele vai usando ali o pacote dele até terminar, ele vai fazendo a recompra, aí ele vai usando no ritmo dele. Entendeu? Legal. Porque é muito comum, assim, o cara pega ali 2, 3, 4 grandes serviços, aí ele não consegue atender mais. Então, para ele é um dilema sempre, né? Tipo, cara, se eu parar de fazer o trabalho comercial, quando acaba o serviço, depois eu fico passando problema ali por falta de obra, serviço. Então, a gente até trabalha bastante lá com o nosso CS, muito nesse ponto. Tem que entender qual é o teu ciclo de venda, o ritmo certo para você não parar o teu funil. Então, a gente trabalha bastante essa parte educacional com os fornecedores, que é muito importante, para ele não ter desencaixe de demanda, e a gente ajuda bastante ele nisso. Que é um mercado flat, né? Por isso que a gente consegue ajudar ele a ter uma previsibilidade de demanda. Se ele faz o dever de casa ali e está sempre botando oportunidades para dentro do funil dele ali de venda, ele, via de regra, consegue ter uma previsibilidade maior. E isso é novidade para eles. Quando você fala de funil de venda, de ciclo de venda, a gente acaba fazendo um trabalho educacional ali bem legal com eles ali. Que bacana. Bem legal. Mas agora, minha dúvida, e eu ainda tenho uma dúvida a respeito por que você foi abrindo cidade a cidade? Porque, em tese, via tecnologia, você conseguiria, uma empresa de qualquer localidade, se cadastrasse para ofertar o serviço, né, participasse dos orçamentos, das concorrências. O porquê, né? Por quê? Então, eu vou falar um pouquinho, assim, acho que de todo o marketplace, né? Que a gente acaba se posicionando como marketplace. O marketplace, ele nada mais é
do que uma balança ali. Assim, não adianta eu ter muito condomínio de um lado, precisando de fornecedor, se eu não estiver entregando fornecedor para ele. Eu vou atender ele mal, depois esse condomínio não volta. Não adianta eu ter um monte de fornecedor se eu não tiver oportunidade para eles de serviços em condomínios ali, em obras. Então, o desafio é sempre você estar crescendo essa base de forma equilibrada, de um lado e do outro, a um custo baixo para você poder tornar esse marketplace viável, né? Então, crescer de forma equilibrada e fazer o match bem feito. Então, a curadoria, o suporte de engenharia entra nessa parte do match bem feito, e esse processo de atrair fornecedores e síndicos é sempre ali muito no detalhe para poder... a gente entra no detalhe, inclusive assim, eu vou atrair síndicos que querem fachada. E eu vou buscar empresas que fazem serviço de fachada. Isso numa escala. Então, é um desafio, você tem que ser... o tiro tem que ser muito certeiro ali para você poder ajudar o síndico. Tá tendo muita demanda de fachada? Então, traz mais empresas de fachada. E vice-versa. Então, quando a gente escolhe as regiões que a gente vai entrar, a gente sempre olha algumas coisas. Primeiro, a densidade populacional, assim, é uma cidade edificada, é uma região ali que tem bastante prédio, então a gente olha isso, a gente entra no detalhe de ver o número de CNPJs de condomínio que tem ali. A gente tem os principais quinais de fornecedores também, que normalmente usam a plataforma, então a gente também olha o número de quinais de fornecedores que tem naquela região. Sim. Antes de entrar, a gente já sabe, cara, tem volume de um lado, volume do outro. Aí sim que a gente escolhe. Tem outros fatores também, como PIB ali, interna, mas é mais ligado a isso, cara. Tem muito prédio, tem muito fornecedor de prédio, ali faz sentido entrar. Legal. Basicamente essa arte de calibrar. Dados, né? Não, mas eu adorei, sabe? Eu sabia que tinha motivo, né? Porque é simplório você achar que eu tenho, bota lá, o cara se cadastra, exibe e vai. Só que aí você não traz o conteúdo pro cara, o equilíbrio ali, tá descalibrado, né? É um desafio constante. Você tá sempre ali, como é que tá a base aqui, como é que tá a base lá nessa região? Tá pouco, tá grande? Então a gente tem uma inteligência só olhando para isso o tempo inteiro. Bem legal. Hoje quem fica olhando isso no detalhe é o Tarso, que é o nosso COO. Cada 2 dias ele tá ali analisando se tá em alguma região com categoria e tal, que está desequilibrado para a gente poder fazer ações em cima disso. Aí isso mexe nas nossas campanhas de marketing para atrair e fazendo esse equilíbrio constante ali. Isso é parte da nossa inteligência lá, ter esse equilíbrio. Bacana. Muito, muito bom. Muito bom. E cresceu um pouquinho pelo que eu vi no passado, né? Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Eu vi 170, foi? Isso foi no ano da pandemia, em 2020. Foi até em 2020. 2020. O que acontece? Foi até alguma coisa que a gente começou a conversar aqui, né? Quando veio a pandemia, a gente estava já preparado para começar a levar para mais regiões e tal. Aí veio a pandemia, a gente, cara, o que vai acontecer, né? Como você falou, foi aqueles primeiros 3 meses. 3, 4 meses ali. Ninguém sabia o tempo que ia durar aquilo, né? Eu olhei para aquilo e falei, cara, quem é que vai fazer obra ou serviço em condomínio com todo mundo trancado dentro de casa, né? Então a primeira reação era, cara, isso vai derrubar a demanda aqui, a gente vai ter que se reinventar ali para... Foi dali, assim, a ideia de começar essa outra área que a gente tem hoje nasceu ali. Tá. Final ali de 20 foi quando a gente fez o primeiro MVP. Mas aí a gente, como é que vai acontecer? E a gente não sabia ainda exatamente como é que ia ser o comportamento, tanto dos condomínios quanto dos fornecedores. Mas ali, depois teve uma queda de volume de serviços sendo realizados de uma maneira geral ali no início da pandemia, mas ali para o 4º mês, 5º mês, isso já foi se normalizando. Porque é aquilo, o condomínio ele não faz serviço por preciosismo, porque quer, ou porque ele faz porque precisa, né? Então, e todo tipo de serviço, né? Desde os mais básicos e fundamentais ali, por exemplo. O cara que precisa terceirizar a mão de obra, ele não pode esperar, ele não pode deixar de ter um porteiro ali, ele não pode deixar de ter o profissional de limpeza. Então, o que aconteceu? A pandemia, tanto o síndico quanto o fornecedor, ele teve uma baita digitalização ali, ele ficou muito mais amigável com tecnologia, ficou muito mais aberto a inovações. Facilitou, né, ali o teu trabalho. Facilitou muito, muito. Assim, o começo era muito... Cara, quando a gente começou,
cara, você imagina um síndico ali em 2018, porra, tipo assim, como é que é? O que vocês fazem? Eles entendiam que a gente era o fornecedor, não entendia que a gente era uma plataforma que fazia mas você vai me apresentar essas empresas? Como é que isso funciona? Então era assim, a pandemia ajudou bastante a acelerar esse processo de ser bem recebido ali a inovação para os síndicos e para os fornecedores, e isso aumentou a nossa demanda. Então, no fundo, pode até ter diminuído o volume de obras naquele ano ali, de serviços, mas aumentou muito a predisposição ali de usar a nossa ferramenta. E para o fornecedor, que estava ali com menos serviços por conta da pandemia, soluções como a minha ajudaram ele, né? Então isso impulsionou bastante ali o nosso crescimento em 20 ali, e depois isso veio acontecendo ao longo de toda a pandemia. E 21 cresceu bastante também, e agora 22 está... Agora 22 é menos de buscar crescimento geográfico e mais de buscar outras... volume dentro das próprias regiões e buscar também outras linhas de receita, onde a gente sabe que tem a dor de um lado, sabe que consegue apresentar boas soluções ali para os condomínios e para os fornecedores. Legal. E fazendo esse match ali também para escalar outras soluções ali. Que muito bom. Ricardo, você citou um síndico profissional, né? Mas como é que você tem visto a atuação dos síndicos profissionais no mercado e o que tem facilitado ou, enfim, complicado a gestão aí para você? Então, é legal. Assim, a diferença de 2018 para cá é muito grande. Assim. Os condomínios estão cada vez parecendo mais empresas, né? Cada vez mais estruturados ali, precisam disso, né? Sim. E o síndico, a gente vê cada vez ele, mesmo o síndico orgânico, cada vez ele menos amador, né? E cada vez o volume de síndicos profissionais crescendo. E aí, assim, acho que vocês devem ter essa métrica até muito melhor que eu, mas assim, sempre que eu converso com a administradora, a gente tenta pegar ali, cara, assim, as últimas conversas que eu tive, me lembro ali de uma administradora grande lá do Rio, ele falou, Ricardo, eu mapeio isso ano a ano. Uma vez por ano, depois que passa ali o período das assembleias, eu vejo como é que tá, da minha carteira, quantos condomínios estão na mão de síndicos profissionais. E ele falou, cara, a primeira vez que eu medi isso era 12%. Depois virou 14%, depois virou 18%. Ele falou, todo ano isso cresce 2%, 3%. Ele falou, a última vez que eu medi estava em 22% da minha carteira na mão de síndicos profissionais. E eu acho que é uma tendência, eu acho que cada vez mais vai fazer muito sentido isso. O síndico profissional, via de regra, ele vai ter condições de performar melhor, porque ele é a profissão dele, né? Então, ele vai ter experiência ali para poder valorizar ali o patrimônio ali dos moradores, enfim. E quanto mais condomínio ele tiver, maior vai ser a dor dele, da solução que a gente resolve, né? Então, pra gente isso é ótimo. Legal. O síndico profissional é um cara... faz muito sentido pra gente. Da tua carteira, de condomínios que você atende, a maioria é síndico profissional ou não? Não, a maioria esmagadora é o orgânico. É o orgânico mesmo. Sim. Como a gente não trata ali de forma diferenciada eu ainda acho que a gente pode melhorar o produto porque ele está entre o síndico orgânico e a administradora. Assim, ele tem a dor do processo também, porque ele quer fazer, quando ele vai contratar, ele não está só vendo, fazer o serviço, o menor preço, ele já pensa ali como é que está a documentação desse fornecedor, ele vai me dar dor de cabeça depois. Sim. Então, assim como a administradora, ele tem também ali um pouquinho da dor de processo. A gente sabe disso, a gente sabe que ainda pode ter um produto ainda um pouco melhor para esse síndico profissional, e a gente vai, no seu tempo, melhorar ainda mais. Hoje a gente já ajuda bastante, mas a gente sabe que ainda tem um caminho ali para ainda melhorar a experiência desse cara. Então, hoje ali, ele tem uma experiência muito parecida com a do síndico orgânico. Ele vai lá, ele vai ter o suporte de engenharia de forma gratuita. Ele também tem essa dor, ele não é engenheiro, ele não é um cara tão técnico, apesar dele ser um pouco mais experiente, que ele já faz muitas cotações, mas ele precisa também disso, então a gente já ajuda bastante, mas ainda tem como melhorar ainda mais a experiência desse cara. Que legal. Bacana. O cara é especialista, hein, Baldini? Então, mas você vê como que é, né? Engenheiro, eu não contei. Engenheiro que virou software. Engenheiro que virou software, mas você percebeu a quantidade de vezes que ele falou processo aqui?
Eu queria entender um pouquinho da cultura da Engelink. Cara, então, aí você bateu num ponto, assim, na verdade, apesar de eu ter trabalhado muito tempo em obra, eu não sou engenheiro civil, eu sou engenheiro de produção. O processo tá aí, né? Exatamente, cara. Então, assim, eu sou um cara muito orientado a processos. Legal. Sim, tudo. Querendo ou não, isso acaba refletindo na empresa como um todo. Então, tudo na Engelink lá é processo. Tudo a gente olha ali, cara, onde que pode estar ali o processo, pode estar ali saindo um pouquinho do eixo, de volta. Eu gosto muito de olhar no detalhe. Gostaria de poder ainda olhar mais ainda no detalhe hoje em dia, que já não é tão possível, mas querendo ou não, acho que eu consegui levar isso para a cultura ali da empresa e todo mundo que está ali, uma figura ali de liderança, acaba sendo muito orientado a processo, mas eu acho que vem daí. Então, engenheiro de produção, minha formação, mesmo no tempo de obra, quando você atua ali na construção civil, como você tem uma empresa de engenharia mesmo, você faz, sei lá, 5% do tempo. 95% do tempo você está fazendo gestão, você está fazendo gestão de processos, você está ali buscando eficiência, otimizar recursos. Então, a minha escola veio dali, né? Desse meu tempo ali de obra, mas é isso, assim, sou muito orientado a processos. Legal. Bacana. E eu vou até explorar um pouco até da infraestrutura lá, se me permitir, se eu entrar em alguma coisa que você não pode falar, por favor, fica à vontade. Você pegar hoje a Engelink, né, e olhar lá, poxa, quantos devs você tem para manter plataforma, qual o percentual ali de dev, qual é o percentual de atendimento ao cliente, você falou que tem vários engenheiros também, né, imagino. Sim. Então, vamos dizer ali, se a gente separar ali time de produto, que está ali tanto o desenvolvedor quanto esse cara ali que está olhando para a performance do ecossistema, né? do ecossistema ali como um todo. Então, isso deve ser mais ou menos 1/3 da empresa. 1/3 da empresa está relacionado a esse processo de originação. Que tem que medir ali o tempo inteiro, cara, tem que trazer de lá, trazer de cá, para manter a balança ali equilibrada. Então, a gente, assim, não é necessariamente o time de marketing, porque não é só pura e simplesmente marketing. Então, é a nossa inteligência ali de originação de clientes, de parceiros. E 1/3 o outro terço está ali dividido entre o time de engenharia e o pessoal de venda. Esse pessoal de originação é engraçado, porque isso é tanto a Engelink, com o tempo a Engelink virou cliente dele, dessa área, e hoje ela tem outros clientes, que aquilo virou um produto, né? Que aquilo virou uma forma de eu fazer o match com as outras soluções. Então hoje é mais ou menos assim que está distribuída ali a configuração da Engelink. Aí já foi diferente um dia, isso vai mudando, né? A única certeza que a gente tem em startup é isso, né? Que em algum tempo algumas coisas vão mudar, né? A maioria delas. Mas hoje é assim, mais ou menos a distribuição. Legal. E essa originação seria quase que talvez um sucesso do cliente ali? De certo modo é para manter a balança equilibrada? Então, o sucesso do cliente, quando eu estou falando do fornecedor, que é quem nos paga, ele está ali junto com o pessoal de produto. Por quê? Ele está ali, ele está olhando para a jornada desse cara, ele está fazendo o lado educacional ali com relação à venda. A gente trabalha ali, assim, lead time. Assim, a gente foi com o tempo descobrindo, era comum, o cara pegava o contato de um síndico e deixava para ligar para o síndico 3 dias depois. Putz, tudo. Cara, já esfriou, já perdeu. E a gente mapeou isso. Cara, se ele liga nos primeiros 30 minutos, a chance dele evoluir para uma negociação aumenta mais de 100%. Uau. Cara, vai passando o tempo e isso vai despencando, né? Então, o trabalho de CS em cima do fornecedor, eu entendo que tá ali com o pessoal de produto. Quando eu estou falando da originação, querendo ou não, ele também acaba atendendo, mas aí ele está atendendo para os dois lados, né? É também uma entrega de valor, mas isso está ligado ao marketing, à inteligência de marketing. Sim. Aí não necessariamente ele tem um contato direto com o nosso cliente, então a gente trata disso ali na área de originação. Legal. A gente acaba separando um pouquinho, mas no fundo é para melhorar a experiência dos dois lados ali que a gente faz. Perfeito. E você, como empreendedor, que veio da área de engenharia, não era da área de tecnologia, né? O que te ajudou, né? Você participa de algum grupo? Como é que... Conta pra gente, né? O que te apoiou e foi te direcionando
seja até para ter o CTO as a service, né? Como é que você fez? Então, quando eu caí de paraquedas num mercado que não era o meu ali, eu tomei essa decisão de vida ali, na época, que foi assim, cara, vou virar essa chave. Recomendo, tá? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso mudou minha vida. Legal. Demais ali, pra melhor. Mas aí você tem esse desafio, né? Cara, você entrou num mundo onde você... Beleza, o teu network do que você fez ali até então te ajuda a dar os primeiros passos. Não muito mais do que isso. Porque depois você tem, cara, vários outros desafios ali. Então, cara, eu sempre fiz muita questão de, cara, aprender muito, conversar muito com quem tem ali cabeça branca, né? Que a gente brinca ali que é quem já tem mais experiência que a gente, ou num determinado assunto, ou num determinado mercado. Uso muito isso, assim, cara, numa simples reunião que eu tô fazendo com alguém mais experiente que eu. Cara, eu tô ali, eu tô aprendendo, eu gosto de anotar as coisas em reunião. O próprio Okuma já fiz isso algumas vezes. Que é o cabelo branco, você viu? Né? Não tinha nem reparado, cara. Então, assim, sempre tive muito essa visão de que, cara, você tem que estar aprendendo o tempo inteiro ali com quem tem mais experiência que você tem que ter a humildade de estar sempre buscando, né, aprender. Aí já, assim, participei de alguns sistemas ali, alguns hubs. Tá. Aqui em São Paulo, eu já tive uma vez... A gente foi selecionado com o sistema chamado Okara Hub. Eles selecionavam, acho que umas 6 ou 7 startups por ano, voltada ali para o mercado da construção ou imobiliário. A gente ficou lá 1 ano. Depois que veio a pandemia, aí mudou um pouquinho lá o processo lá desse ecossistema. E tem um que para a gente ajuda bastante, sempre foi a principal referência ali, que é o Meet Hub. Tá. Pô, recomendo muito, indico para toda startup que de alguma maneira aí, acaba se aproximando aí da Engelink, que está nesse mercado ali, ou de Construtech, ou de PropTech, ou até das Condotechs, né, que a gente acaba também denominando assim, né? Aliás, a própria Superlógica é mantenedora do Meet Hub. Sim. A gente admira muito o trabalho lá do Marcos, do Bruno. O Marcos e o Bruno são caras, assim, fora de série, assim. Marcos Anselmo, né, que é contextualizar um pouquinho aqui, né? Eu conheci quando ainda era Construtech, que ele estava ainda ligado lá a Softplan, né? Lá no sul. De lá para cá, sempre me mantive próximo ali deles. Eles fundaram a Terracota, já tinham lá o Meet Hub, né? Que é uma iniciativa ali de ecossistema que aproxima todo mundo. Para mim é a referência aí nesse mercado. E o Marcos, foi o que eu sempre tive mais próximo ali. Eu diria assim, falando de tecnologia, dentro desse mercado ali de Construtech, PropTech, sempre foi o cara ali que foi um mentor que mais me deu insights assim, muito relevantes ali, que faziam muito sentido e que de fato impactaram ali no negócio. A gente já teve ali algumas interações mais longas, outras mais longas, mas eu nunca fico mais do que uns, 6 meses ali sem bater um papo com o Marcos Anselmo. Por um acaso, amanhã eu vou estar com ele. Que legal. Boa, aliás, ele esteve conosco aqui, né, Baldini? Então, quem não assistiu, né, tá aí, tá no... Recomendo. Legal. A primeira vez que eu vi por um acaso do Superlógica Talks foi assim, eu tava no meu LinkedIn ali, aí apareceu o Marcos ali, eu falei, pô, aí fui ver do outro lado, tava o Okuma, eu falei, o que é isso aqui? Aí vi o papo, como sempre ali, ele, legal. Falando ali, trazendo insights né, ali, tudo sobre o ecossistema, ele é fora da curva. Né? Bacana. E como é que você conheceu o Okuma? Vamos lá, vocês têm uma relação já, pelo que eu entendi aqui. Cara, se eu não me... Eu não sou ciumento não, pode ficar tranquilo. Então, salvo engano, assim, alguém da Atos na época acabou usando a Engelink uma vez, se interessou e tal. Eu não lembro quem era exatamente lá da equipe do Okuma. Acho que foi alguma administradora que teve a primeira vez. Aí você acha que foi para lá, né? Aí acabou que eu cheguei em alguém da equipe lá do Okuma, eu falei, quando eu estiver em São Paulo a próxima vez, a gente bate um papo e tal. Ele, não, vem cá e tal. Aí eu fui até lá a Atos na época pra gente bater um papo. Aí aconteceu o seguinte, eu tava fazendo uma reunião numa salinha lá, com essa pessoa lá da equipe do Okuma. Aí o Okuma tava passando, aí ele me olhou, entrou na sala, opa, tudo bem? Você quem que é? Eu falei, não, eu sou Ricardo e tal, eu sou, CEO da Engelink.
Aí fez aquele pitch elevator, né? Pedindo, porque a gente faz isso, aproxima o condomínio. Aí ele parou, me olhou assim, cara... Aí ele falou com o funcionário dele, cara, faz o seguinte, toca lá a reunião que eu tava fazendo, eu preciso sentar pra conversar com esse cara aí. Aí ele se conheceu ali, putz, aí a conversa foi excelente, dessas que a gente aprende, né? Eu achando que eu tava começando a resolver um problema de um mercado e o Okuma já tinha uma solução ali que já rodava há quase 10 anos para esse mercado, que já estava ajudando ali administradoras em São Paulo, ali com a Condoplaza, querendo ou não, fazendo ali, batendo nessa mesma dor, né? Sim. E ali, dali pra frente, a gente começou a trocar muito, aproximou bastante ali, Angelink e tal. E aí virou um grande amigo. Legal, bem legal. Não, e o mais bacana, né, cara, assim, Baldini, o mercado é tão grande, né, que a gente precisa conhecer essas iniciativas, cara, para trocar ideia também, para ver o que a gente pode fazer, né? Claro. Então, e agora aqui dentro do Superlógica, quer dizer, isso vai crescer muito, né? Tanto é que, aliás, se você que está ouvindo a gente ou assistindo, né, também tem uma startup, né, também tem um negócio, cara, vamos sentar para conversar, como a gente fez lá atrás, né? Claro. E agora que a gente está fazendo, porque, pô, é super legal ver, né, cara, assim, que você está investindo nisso, né? Mesmo depois de tanto tempo, putz, assim, e a gente surpreende, né? Porque vê que você está desenvolvendo, vê que você está ampliando, isso é muito legal, né? Acho que, assim, como qualquer negócio, né, como qualquer empresa, se você não se desenvolver, não olhar para o sucesso, para a dor do seu cliente ali, em algum momento você vai acabar ali e vai ficar pelo caminho, né? Então, eu acho que é muito disso. Agora que eu já estou um pouquinho mais enfiado nesse mercado ali, que já tem um tempo, a gente vê que ainda tem muita coisa ali que ainda pode ser melhorado. Sim. A tecnologia está aí para isso. Sim. Acho que a inovação, coisa que não era tão presente ali há 3, 4 anos atrás, agora já é uma realidade. O síndico que ele não se mexe, ele é cobrado, né? Agora não é mais uma opção ali, não quero saber. Não só o síndico, né? A própria administradora também. A própria administradora também é cobrada. Então, não tem mais jeito, não tem como fugir disso. Precisa estar antenado, precisa estar atento a isso. Foi até assim, a primeira iniciativa nossa ali que a gente fez, que partiu ali desse bracinho novo ali da Angelink, é um portal chamado Condonews, condo.news. Tem uma história engraçada também desse portal. Ele tá até rindo. Então, primeiro eu vou explicar o que é o portal. Vai falar que ele tinha o domínio. Ele é tarado pra fazer isso aí. Comigo também. Pois, sabe o que aconteceu? A gente já tem uma parceria de longa data lá com o pessoal da Cash Me Condo, lá com o Samuel. Legal. Começou lá no Meet Hub, eu conheci o Juliano Belo. Aí quando eles criaram um produto para condomínio, né? Ele falou, pô, Ricardo, preciso falar contigo. Cara, a gente criou um produto para condomínio aí, cara, só que eu preciso chegar em síndico. Pô, chegar em síndico é difícil pra caramba, tu me ajuda e tal. Aí foi até o meu primeiro MVP ali dessa célula nossa lá, foi com eles. Isso foi como a gente se aproximou ali, e dali hoje nasceu esse portal. Basicamente é um portal para o mercado condominial, imobiliário ali, tá trazendo sempre a visão de inovações. Sim, tá? Legal. Com essa pegada, a gente quer ajudar tanto o administrador quanto o síndico a conhecer o que tem de novo, o que ele precisa estar atualizado ali, a ajudar ele a se tornar aquele síndico do futuro, né? Quem sempre fala do síndico do futuro é o Odirley, né, da Porter, o Odirley, que é aquela figura máxima, ele é colunista lá no portal, então a gente entendeu que esse síndico de hoje, ele precisa disso, ele tem essa dor, a administradora também, então a gente criou o portal para isso. Aí quando a gente criou o portal, eu achei lá esse domínio condo.news, falei, caraca, achamos o nome do portal e tal, aí levamos lá pro board, todo mundo gostou. Aí alguém me falou assim, era legal também ver o condonews.com.br, né? Porque o pessoal pode buscar assim, né? Eu falei, não, beleza, dá uma olhada lá, vê se tá liberado. Aí falou, pô, não tá liberado, cara. Aí tentaram entrar, né, no condonews.com.br, não tinha nenhum site no ar. Aí falou, cara, tenta achar e ver quem que é o dono, de repente a gente pode falar, né?
Marcelo Okuma. Cara, e já era dele há uns 10 anos. O pessoal colecionou NFT, né, cara? Alguém colecionou registro de domínio. Cara, é visionário. Esse... acho que já teve gente aqui que comentou que, né? aconteceu comigo também. Antes da gente fazer o negócio, acho que era portaria online, né? O porteiro online. Porteiro online, né? E a gente até marca no NPI, né? E o mundo dá tanta volta que hoje a marca é da Superlógica. Mas foi... A gente conversou, conversa super agradável, vamos, dá para conectar, lá. Então, tem uma coisa que eu queria falar com vocês. Putz, é verdade, cara. Mas tempo passa, né? Passa, é verdade. Que legal. Cara, que super, a gente riu pra caramba lá. E eu fui falar isso pro Marcelo depois, porque acabou que a gente tava... Mas é um sucesso, material, conteúdo, super legal, cara. Cara, quando a gente tá sendo bem legal, assim, a experiência tá sendo bem, bem boa. Ainda tá numa fase inicial, não começou no início do ano, mas já tá sendo, volta e meia alguém vem falar comigo, Ricardo, legal lá o portal e tal. Tem super sinergia, né, lá com a Angelim, que acho que não é à toa, né, que a gente fez, mas que tá sendo cada vez mais, tá atingindo ali o objetivo dele, que é cada vez mais comunicar, informar. E gerando conteúdo para o setor, né? Quer dizer, todo mundo acaba se informando melhor, acaba olhando, né? E diminui as barreiras para aproximar aí oportunidades de negócio, né? A Luana lá, que toca o projeto, fora da curva ali, ela muito boa. Assim, rapidamente ela já estava ali capilarizada ali em todo o mercado. É impressionante a capacidade que ela tem ali. Ela já vem desse mercado ali de jornalismo, de conteúdo. Bacana. Ali. Bem, bem legal. Show de bola. Muito bom. Pô, vamos junto, né? Rendeu, né, cara? Cara, última pergunta que eu queria saber. Como é que você, né, diante de tanta informação que tem por aí, né, além de bater um papo com os vulgos cabeças brancas, né, que você colocou, o que mais que você lê? O que você gosta de acompanhar? Cara, então, é engraçado, né? Assim, eu sou um cara que leio muito, sei lá, 1-2 horas por dia eu tô lendo alguma coisa. Mas não leio muitos livros. É engraçado, eu leio, sei lá, 1-2 livros por ano. Mas eu sou um cara, assim, que, tipo, tô sempre muito informado dos assuntos que me interessam ali, economia, política, inovação, tecnologia e tal. Então, tô sempre lendo bastante, todo dia. E, cara, no trabalho, eu costumo sempre, assim, cara, eu esbarrei com um problema novo, que acontece o tempo inteiro, né? Claro. Aí eu vou e busco algum artigo, assim, cara, o tempo inteiro, eu sou um cara que caço artigos ali o tempo inteiro, tô sempre fazendo isso. Então, assim, eu funciono muito nessa linha de buscar informação ali de forma contínua, lendo muito, me informando e, cara, eu acho que uma outra coisa que é muito importante é você ter que sempre estar cercado de bons profissionais, né? Sim. Então, assim, cara, eu troco muito com o meu time lá, a gente tem um núcleo duro lá que a gente brinca, que sou eu, o meu CEO Tarso, o meu C-Level lá de venda, que é o Daniel, cara, fora da curva, o Rafa, como eu tinha falado com vocês aqui, do marketing, sim, e o Pedro, que cuida da parte do financeiro, da parte toda administrativa. Então, assim, a gente troca bastante, todo mundo ali entra muito ali no detalhe das suas áreas. Então, a gente, tipo, assim, então, 2 vezes por semana, a gente tem ali 3-4 horas de brainstorming ali. Cara, dali sai tudo. Então, acho que é um pouco disso. Assim. E eu gosto muito de ser um cara que aplica as coisas também. Eu gosto de aprender ali, de pegar o conteúdo e já gosto de botar em prática. Que eu, tipo, acho que esse que é o charme ali do empreender, né? É você ter a possibilidade de poder botar em prática, de você ter autonomia e poder... É gostoso quando você pega ali um problema, cara, você pega ali desde o início, coloca em prática ali alguma coisa e vê ali a coisa resolver, mexer no ponteiro ali do negócio. Eu acho que são essas pequenas vitórias que você tem ali ao longo do tempo que é o que te dá ali a satisfação de empreender, né? E a gente tá lá o tempo inteiro, assim, buscando isso. Bem legal. Eu falei que era a última, mas vamos lá, outra, né? Na verdade que ele já está aqui, né? E essa de novo, se não quiser responder, fica à vontade, né? Não, mas
dado que você tem uma operação nova, tá? Há 4 anos, você levantou capital para começar. Como é que você lida com... Você já break-even, né? Já deu break-even? Né? Como é que você lidou com caixa, isso, com né? caixa? Então, né? Isso é dinâmico, né? É muito, né? Dinâmico. Então, assim, numa fase early stage ali, não faz muito sentido você ficar só buscando break-even, né? Uhum. Você reinveste aquilo que você tá gerando ali para poder buscar ali oportunidade, crescimento. E quando você capta, você tá captando para isso, né? Para poder acelerar ali com algum objetivo. Então, a gente vinha com a visão de assim, expandir geograficamente e como produto ali melhorar ali, trazer mais soluções. Isso não para. Só que a gente não está isento ao momento macro, né? Uhum. Então a gente sabe aí que o momento mudou, né? A gente está de olho nisso ali desde o segundo semestre do ano passado. Então a gente viu o que estava acontecendo, mexeu um pouquinho na estratégia. Cara, agora não é hora de buscar crescer, buscar olhar, tratar disso como prioridade. A prioridade agora é olhar para a caixa, é preservar a caixa. Então, antes a gente estava na estratégia de acelerar, aí veio de menos acelerar e mais margem. Então, a gente tem várias mudanças que a gente vem fazendo desde o segundo semestre do ano passado, trazendo isso, melhorando margem. Estamos ali queimando hoje 20% do que a gente estava queimando há um ano atrás de caixa, para ganhar esse tempo aí, para entender como é que vai ser, né? A gente ainda não sabe, acho que o grande ponto do que está acontecendo é não saber quanto tempo isso vai durar, né? Essa taxa de juros mais alta, essa inflação ali ainda que ainda não está sob controle, o momento de instabilidade política, enfim, do país, guerra na Europa, enfim, é uma conjuntura macro ali que a gente não tem muito controle. Aí a gente ajusta aqui os parafusos. Só que eu costumo dizer lá dentro da Engelink, né, que o negócio ele é como se fosse uma locomotiva, né? Então, tudo que você vai... Assim, não, vamos mudar a estratégia agora? Você pensa agora, você começa a frear ela aqui, ela só vai parar lá na frente. E depois, quando não, agora vamos acelerar de novo, você pisa no acelerador aqui, você ainda vai levar um tempo. Então, a gente já está tendo agora os reflexos das ações que a gente começou a tomar em outubro, novembro do ano passado, mudou um pouquinho a estratégia para isso. Assim. Aí a gente está dando mais foco na operação, nas regiões onde ela já vira melhor ali, que a conta fecha melhor. Buscou outras linhas de receita, como a gente veio falando. O olhar está todo ali em reduzir custo de aquisição, em melhorar a operação, processos, com muita ajuda de tecnologia ali. Então, é isso. Assim, acho que a visão nossa lá, como acho que a maioria aí das empresas ali que está antenada aí com o que está acontecendo, tá nessa visão aí de preservar a caixa. Legal. Sim, não, mas legal. Obrigado por compartilhar. Sim, mais uma aula aqui. Verdade, imagina, isso aí pra gente os parceiros aqui, a gente está aqui aprendendo, né? Sim. Não, e o legal que você comentou antes aqui, o mercado da construção civil até pode dar uma chacoalhada por conta de taxas altas, mas o mercado de condomínio é mais resiliente, né? Então, você acaba compensando um pouco mais isso, né? Mas mesmo assim, tem que tomar cuidado e obrigado por estar compartilhando com a gente. Porque assim, apesar de estar no mercado de condomínio, assim, querendo ou não, a gente é um bicho muito diferente, né? Então, a gente está ali, cara, fazendo algo que é uma inovação, que tem validações a serem feitas ali o tempo inteiro, que no fim do dia custa dinheiro, né? Claro. Custa tempo, custa energia, e os recursos agora estão mais escassos, mais limitados, o dinheiro está caro, então acesso a capital tá mais difícil, então é a hora de ficar atento. Né? Acho que esse é o grande ponto. Show. Muito bom. Muito bom, Ricardo. Cara, obrigado por ter aceito o convite, ter vindo para a bancada aqui, compartilhado um monte de história bacana aqui com a gente. Acho que seja para empreendedor, seja para síndicos, seja para fornecedores, acho que tem muito conteúdo bom aqui para ser explorado. Sim. Eu que agradeço aí a oportunidade. Assim, não tem como você estar no mercado de tecnologia, mercado de condomínios, e não ter a Superlógica como uma referência, né? Sempre foi pra gente lá.
E ter 2 caras feras aqui desse mercado que já estão ali, são as Cabelo cabeças branco. brancas, Não, né? o Baldini menos, o Baldini menos. Tô disfarçando bem Só uma aqui. barba aqui, ó, tá Pois aparecendo. É. Pô, mas é uma honra, eu agradeço demais aí o convite. Sempre que precisar aí, a gente tá às ordens aí, Angelim, que Legal. Tem todo o interesse sempre em estar junto ali para poder ajudar aí a disruptar esse mercado aí que é sempre um desafio grande, né? Pois é, a inovação tem bastante dificuldade de chegar nos condomínios, Sim, né? sim. Então, acho que iniciativas como a sua têm que aparecer para que isso vá melhorando, né? Vai melhorar para o síndico, que vai realizar uma obra melhor, vai melhorar para os fornecedores que vão ter oportunidade de acesso a mais negócios e, no fim do dia, melhora para o condomínio, né, como um todo, né, para o mercado condominial. E assim, né, em retrospectiva, o que a gente conheceu lá atrás, a gente conversou bastante, né, Ricardo, e hoje, né, Baldini, assim, no grupo Superlógica, a gente tendo, né, ali através das administradoras, né, ali uma carteira de 100 mil condomínios, né, que elas administram. Poxa, a gente com plataforma, nós também temos uma responsabilidade de nos aproximarmos de empresa como o Ricardo, né? Trocarmos ali figurinha, para proporcionar algo melhor para o mercado, né? Como você comentou da transparência, né? Então, mais uma vez, quer dizer, a gente tem essa responsabilidade e se tem empresas como o Ricardo, né, com a Angelink no mercado, a gente precisa tapar para, de repente, fazer negócio junto, para levar oportunidade para a administradora, para levar melhoria para a operação do condomínio, né? Então é uma missão, uma responsabilidade, sim, né? Sim, eu acho que a lógica é sempre assim, 1 mais 1 igual a 3, né? É isso aí. A gente tem que buscar isso o tempo inteiro. O que não falta ainda são espaços ali, soluções que ainda faltam aparecer. Mas que junto a gente pode estar fazendo algo diferente. Fazendo algo diferente melhor aí pro mercado, com certeza. Com certeza. Obrigado, Ricardo. Obrigadão. Eu que agradeço. Ricardo, valeu. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, curte, compartilha, clica no sininho. Toda semana tem episódio novo no YouTube para você nos acompanhar. E se você conhece outra pessoa tão capaz quanto o Ricardo, comenta. Nosso time vai trazer para a bancada para compartilhar as histórias aqui. É isso aí. Gente, até mais. Valeu, Valeu, Ricardo. Obrigado. pessoal. Valeu, Baldini.